Pessoal? Agora dá. Sim. Agora dá para ver? Vocês estão me vendo? Acho que não, né? Não, só slide. Não. Tá, eu não sei o que tá vendo, que eu não tô conseguindo, só tô conseguindo compartilhar a tela. Então, vamos lá. Semana passada, o pessoal pediu para fazer um resumão. E aí, vamos embora. Vamos iniciar aqui. E aí a gente vai traçando todas as estratégias da matéria, tá? Então, a gente inicia falando que a educação alimentar e nutricional, houve uma necessidade, tá, de iniciar devido à função, né, a formação do nutricionista. Então, observou que o nutricionista, ele é o educador quanto ao assunto, né, de nutrir e de alimentar. Então, sofre essas influências no sentido de quando junta a forma, né, de lidar, a forma de conduzir, a forma de avaliar, a forma de estar com o paciente e você passar essas informações, essas influências no sentido de junção de teorias pedagógicas, como que você vai auxiliar, né, a profissão sofrendo as influências anteriores, tá? Então, a gente tem uma realidade brasileira, tá? E aí a gente tem o quê? Um intenso papel. Sim, aí eu que falei que eu não queria. Rafaela, seu microfone tá... Aí você fez assim, Rafaela. Vamos lá, pessoal. Peraí. Tá me ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Então, a gente verificou que é um papel de comportamento alimentar na qual o nutricionista ele tem a função de educar. E aí, teve essa análise lá de 1940, 1960, onde caracterizou, onde as pessoas não tinham a informação, essas pessoas eram o quê? Desnutridas, tá? Então, era linkado como a prática educativa que torna um dos pilares da política de alimentação e nutrição, onde foi analisado se a pessoa população baixa renda, se não tem grupo de ações que educam essas pessoas, as pessoas vão o quê? Ter hábitos errôneos, hábitos errados. E se você não ensina essa população a forma correta da alimentação, começa a ter o quê? Uma população com patologias, que era característica na época, uma população desnutrida. Logo em seguida, a gente teve a característica dos anos 70, anos 80, o acesso à alimentação, segmentado pelo binômio alimentação e educação e alimentação e renda, significando o quê? Que a partir do momento em que as pessoas começam a ter um entendimento, começam a ter a forma de condução de uma alimentação correta e tendo em vista a renda familiar, consegue, de uma certa forma positiva, ter uma alimentação equilibrada. Porém, foi analisado nessa época que existiram, não só nessa época, como perduram até nos dias de hoje, um obstáculo em relação à renda
linkado a uma alimentação de qualidade, uma alimentação adequada, tá? E isso começou, começou de uma certa forma um papel primordial para desenvolver a educação alimentar e nutricional, tá? E aí foram críticas e princípios que, como eu falei, a influência pedagógica, ela teve que auxiliar nesse conteúdo e na forma, tá, de orientar essa população. Consequentemente, a gente teve nos anos, na década de 70, da década de 80, a gente teve um formato de desenvolvimento o quê? De tecnologia, um desenvolvimento onde houve essa necessidade de ter a alimentação de qualidade. Então, a preocupação do plantio, a preocupação da colheita, né? Como que esse alimento é processado, como que esse alimento vai chegar até os brasileiros de uma forma qualitativa, tá? E aí, nos anos 80 até 2000, o acesso à informação, onde as pessoas têm acesso à informação, mas é o que eu falei lá atrás. A gente compara a informação e o conhecimento, que são diferentes. Eu posso informar sobre um item, mas não significa que a pessoa vai ter um conhecimento, ela não vai conseguir ter análise, tá, dessa nutrição, dessa forma adequada. Simplesmente é falar. É igual hoje, quando você entra na internet e a gente se informa de um assunto, mas o conhecimento a gente só consegue ter quando a gente vai aprofundar sobre aquela demanda, sobre aquele assunto. Então, a gente teve essa transformação, onde as pessoas não sabiam, era classificado pelo mito da ignorância, onde as pessoas não sabiam se alimentar, depois o desenvolvimento do alimento e o acesso à informação. O que mudou de lá para cá? A população era desnutrida e, posteriormente, virou o quê? Uma população obesa. É o que a gente tem como característica. O acesso à informação, de uma certa forma, propiciou essa facilidade, né? Será que hoje a gente não tem acesso à informação e influências, né, de forma negativa de marketing e de alguns produtos, né, que lideram marketing, que faz com que as pessoas sejam influenciadas, tá? E, para resumir, houve essa análise aqui da diferença entre os anos e o que modificou. Então, primeiramente, era uma correção de hábitos alimentares que estavam errados. Pensou em quê? Métodos e técnicas educativas, tá? E princípio, começar a fundamentar um princípio de alimentação correta, com ênfase, começando já a dar ênfase na dimensão técnica, que seria isso. Na forma de análise de cultivo, de técnica, de ter essa alimentação, começar a ensinar a população a ter essa alimentação de qualidade, tá? E, posteriormente, os anos 80, anos 70, anos 80, onde a população começou a ter uma influência muito grande do marketing, tá? Devido aos alimentos prontos, né? Devido à inserção da mulher no mercado. E começou a ter uma problematização, né, nutricional. E aí começou essa necessidade de ofertar, né? A mulher saiu do mercado de trabalho e houve essa necessidade da alimentação continuar, mas
continuar de uma forma benéfica, mas, porém, a indústria percebeu e começou o quê? A lançar alimentos que, de alguma forma, trazem mais conforto e mais praticidade, tá, para a família. E aí foi onde aumentou, agravou. A gente percebe isso depois, onde teve alguns agravos, né, de determinadas patologias. Então, era, de uma certa forma, os hábitos alimentares e a cultura estavam sendo modificados. Teve uma busca em relação a formas de aprendizagem, né? Houve essa necessidade nesse momento de organização, né, para essa família se alimentar, mas como a gente verifica a partir dos anos 90, 2000, que a informação sobre os alimentos e a prevenção de patologias e alguns problemas nutricionais que são importantes para a tomada de decisão, porém, a influência da mídia vai refletir de uma forma negativa, tá? E a principal forma do nutricionista ou daquele grupo de referência, né, numa unidade de saúde, que faça esse encaminhamento, que entenda aquela patologia, que entenda que esse agravo e faça encaminhamento para um acompanhamento nutricional. E o objetivo principal, a promoção da saúde, tá? Houve uma demanda em relação a políticas públicas para intervir essa demanda que estava, essa demanda que estava se agravando em determinadas patologias, hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia, dentre outros, né? Esses são os principais. Então, fizeram com que essa mudança, e o principal objetivo da educação nutricional no Brasil tornou-se objetivando o quê? Uma promoção de saúde. E o principal abordagem é a formação de educadores, né? A gente tem que desenvolver essa capacidade de compreender e de agir, né, sobre o grupo que a gente está acompanhando. Como eu falei nas aulas anteriores, antes da gente palestrar, antes da gente escolher especialidade, a gente compreender essa forma de agir, pensamentos, sentimentos, ações de outras pessoas, né? Fazer com que a gente entenda como que é aquela tribo, né? Que eu até vou falar mais para frente, a gente voltando na antropologia, como que ela se organiza, tá? A gente falou sobre o comportamento alimentar, por exemplo, na última aula, e está linkado aqui, os pensamentos, os sentimentos, como que o comportamento alimentar ele é influenciado desde o bebê, onde ele começa a ser gerado pelo que a mãe está consumindo, os alimentos que ela consome, e vai influenciar na vida daquela criança, quando for ofertada, a forma que for ofertada, quais tipos de ações, as pessoas, os pensamentos que criam, alguns tabus que criam, né, na cabeça dessa criança. Então, todas essas formas estão linkadas, e nós, como educadores, temos que passar esse conhecimento para fazer com que essa criança, né, que vai perdurar até a fase adulta, tenha conhecimento, tenha facilidade para desenvolver essas habilidades nutricionais, tá? A gente sabe que a educação alimentar e nutricional, ela sofreu, como eu falei, as influências das ciências humanas. A gente tem que
Por isso que eu falo, né, de antropologia, um pouco de sociologia, a gente fala sobre a pedagogia, perpassa, né, na psicologia, tentando entender um pouco como que funcionava anteriormente, como que acontecia, né, para a gente saber tratar esse grupo, educar esse grupo, as ciências biológicas, a nutrição e a epidemiologia, tá? Então, a gente hoje não consegue falar, dar nenhuma informação, não tratar, a gente não consegue tratar aquele grupo se a gente não tem dados, né? Não adianta falar de, por exemplo, diabetes, você não tem noção como que a população está, qual o comprometimento, qual o tipo de diabetes que acomete mais, quais as comorbidades que acometem mais essa doença, qual o índice de mortalidade. Então, são todos os dados epidemiológicos que a gente tem que trabalhar, tá? Com o grupo que a gente for palestrar, com o grupo que a gente for da nossa escolha, tá? Como especialista. E aí, eu já vou passar para a próxima aula, onde a gente falou sobre como passar, como iniciar essa técnica, como a gente começa a falar, a se comunicar com esse grupo, tá? A gente sabe que existe o fator, são vários fatores que vão influenciar nessa comunicação que a gente vai ter. A gente sabe que nessa comunicação existe, né, a pessoa que está emitindo e o receptor que vai receber essa comunicação. Então, a gente precisa o quê? Passar uma mensagem e evitar esses ruídos. Evitar ruído no sentido que, será que a mensagem que eu tô abordando, a pessoa está conseguindo entender? Então, eu consigo avaliar se a pessoa está conseguindo entender o que eu falo, por exemplo, de uma palestra, através de várias outras formas. Então, eu dei uma palestra, eu vou fazer uma dinâmica, eu vou fazer uma abordagem, vou fazer perguntas, eu vou analisar para fazer com que essa mensagem chegue. E para fazer com que essa mensagem chegue de forma correta e que não tenha ruídos, eu tenho que entender, né? Esse grupo que eu estou trabalhando, como que eu vou entender o cognitivo? Então, cada grupo que eu estou trabalhando, eu tenho que entender esse mundo. Eu não tenho como falar com uma criança coisas que ela não vai entender. Então, eu tenho que usar a forma de abordagem, as palavras, o tipo de explicação que seja coeso com aquela idade, tá? Essa cognição está influenciada, né, por esse meio social, essa forma onde as pessoas, essa sociedade, né, que faz parte da sociedade. Então, se eu vou falar com crianças, se eu vou falar com adultos, se eu vou falar com idosos, se eu vou falar com adultos com determinada doença. Então, a forma de abordagem com a sociedade, levando em consideração o quê? O fator religião, o fator cultura. Então, existem algumas particularidades dentro de alguma religião, uma forma de se alimentar. Eu abordei também nessa aula. Algumas religiões, por exemplo, não consomem carne crua, não consomem carne, enfim, transfusão de sangue. E eu até falei, como, por exemplo, o Testemunho de Jeová, que não aceita consumir essa carne vermelha, nem transfusão de sangue. Então, geralmente, isso vai estar lá no prontuário quando vocês estiverem trabalhando no hospital. E a gente tem que ter essa noção, né? Como que eu vou estar lá relatado, Testemunho de Jeová, e aí eu chego e oferto, geralmente eles vão estar anêmicos. E aí eu oferto carne vermelha. Então, isso para algum determinado
grupo, né, se torna até uma ofensa, né, determinada religião. Até abordei nas outras aulas algumas individualidades. Então, a gente tem que ter muita cautela, né? A religião ligada também à cultura, então a cultura daquela religião é essa, ou a cultura daquela localidade onde a pessoa vive, costuma comer um determinado vegetal de uma certa forma. Então, é uma cultura. Então, tentar adaptar da melhor forma, tá? Principalmente quando vocês estiverem com o paciente, de uma forma individual, ou se vocês estiverem palestrando uma cultura de um determinado forma de preparo, né? A gente sabe que o Brasil ele tem muitas individualidades, né, nas regiões, e cada um tem a sua cultura, tá? Então, é muito importante levar em consideração essa comunicação. O principal, a gente tem várias formas de atingir esse objetivo, em forma de análise de texto, quando vocês estiverem mostrando essas informações, imagem, som, a gente mexe com as emoções, né? O cheiro, o sabor, dentre outras. Então, a pessoa, você vai palestrar, você mostra o texto, você pode colocar uma música na hora da dinâmica, você levar alguma preparação que esteja com cheiro muito bom, enfim. São formas de você atingir uma comunicação, fazer com que a pessoa consiga absorver um conhecimento, não somente informação, mas o principal, o conhecimento. O mais importante é ter adequação na forma que vocês forem falar com esse grupo, né? Tenha coerência, tenha um ambiente propício para vocês estarem informando. A mensagem, né, a forma de conduzir esse conhecimento não seja no momento correto, então vocês vão se planejar. Então, como eu dei até o exemplo, existe um planejamento que vocês vão passar essa informação. Então, quando vocês estiverem com crianças, já pensou fazer uma dinâmica e agitar todo mundo, depois botar todo mundo sentado, sabe? E começar a falar? Dificilmente alguém vai prestar atenção, né? Então, fazer com que o momento certo da mensagem seja eficaz, fazendo com que a pessoa absorva, né, o conteúdo, o conhecimento e a sua postura na forma de abordagem. O conhecimento vai auxiliar, tá? Nessa forma, né, nessa forma de conduzir. E, assim, não vou detalhar muito em relação à forma de educar, né, que vem do latim, essa forma de conhecimento, eu já falei. O principal é análise, né? Como que eu vou chegar e vou passar essa informação? Tem na forma tradicional, que você vai transmitir esse conteúdo, essas informações, fazendo com que essa pessoa tenha o conhecimento, onde é pré-estabelecido, né? Um conteúdo, onde você prepara e você vai ofertar, né, para aquele grupo que esteja acordado, ou de uma forma crítica, tá? Onde você vai criar condição para fazer com que aquele grupo desenvolva, tá? Através de reflexão, através de uma forma crítica, tá? Ou de alguma forma que faça a pessoa utilizar o quê? O imaginário, a crítica para desenvolver o conhecimento. Então, tem várias formas de vocês passarem, vocês criarem um problema, tá? E vocês fazerem com que a pessoa reflita como que ocorre a necessidade, como que a pessoa consegue mudar aquela realidade. Qual a ação que deve ser dada para transformar? Então, outra forma de você também fazer com que essa mensagem chegue. E o diálogo.
da mesma forma, essa condição que você passa também o conhecimento, mas é uma forma, como que eu vou falar, mais informal, né? E em relação à conscientização, que é importante e ela está dentro, né, dos modelos, das formas que vocês vão utilizar. Onde a pessoa, o quê? Ela começa a ter a realidade que ela está vivendo e ela começa a ter essa posição de mudança, de transformar, tá? Então, ela entendeu a mensagem. Se você está falando lá, para o diabético, ela entendeu a mensagem que ela precisa modificar os hábitos alimentares, senão aquela patologia pode ter agravos, consequentemente, né, são vários agravos que podem ocorrer, e aí essa conscientização que propriamente é a mudança, tá? Aqui fala, né, que atualmente existem alguns desafios, tendo em virtude influência de mídia, os aspectos econômicos. Então, vocês vão ter problemas, por exemplo, quando vocês forem fazer alguma abordagem, cada local que vocês vão fazer, vocês vão ter aspectos que vão influenciar, tá? Aspectos que você vai... como que eu vou falar? São aspectos que você tem que modificar essa realidade, tá? Então, se você está num local onde aspectos ambientais, que a produção seja insuficiente, vai impactar, qual tipo de mudança que você pode sugerir, né? Esses impactos ambientais, ou, por exemplo, aspectos econômicos, o que você pode auxiliar, tá? Então, a gente tenta passar as informações fazendo com que esse grupo, né? Se eu estou lá que tem uma escassez econômica, como que eu faço para mudar a realidade daquele local? Então, eu tenho que ensinar de uma certa forma, nem que a pessoa comece a fazer uma horta, comprar o quê? Vegetais na safra, que vão estar mais baratos. Comprar o quê? Não fazer uma compra, mas 1 ou 2 vezes por semana. Então, ter essa organização, porque a pessoa vai gastar menos. Quantas vezes a pessoa vai lá, gasta, vai comprar, fazer uma compra mensal, uma compra quinzenal, e acaba um alimento estragando? Então, são coisas que você vai minimizando para as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, tá? E você buscando alternativas, né, mais nutritivas, de acordo com o grupo que vocês forem trabalhar. E para fechar aqui, a educação alimentar e nutricional, ela tem várias vertentes de trabalho, tá? Então, essa mensagem que você está... Na verdade, para mim, a nutrição, né, o nutricionista trabalha com alimentação, com educação nutricional a todo momento. Então, você fala, todo momento você está falando com a pessoa, tirando dúvida, em qualquer lugar você está fazendo um trabalho de educação nutricional. Então, fala, né, nas principais áreas, você atua muito em saúde pública, falando para grupos, para unidade de saúde, para a população, na clínica o tempo todo, em qualquer local você está falando, no consultório, no hospital. A alimentação coletiva, além de você estar treinando a sua equipe para produzir uma alimentação de qualidade, você fala também para as pessoas que irão consumir, né, esse alimento em restaurante. Você pode fazer, trabalhar com informativos, né, fazendo com que você oferte esse conhecimento. Então, quantos lugares, às vezes, eu vejo que tem, às vezes, a cultura de um alimento específico, e lá está falando as propriedades daquele alimento, ou, enfim, daquela preparação. Nutrição esportiva, enfim, muito difundido atualmente. O marketing, hoje em dia, que
a nutrição está conseguindo desenvolver mais o marketing, porque acaba que a indústria ela cresceu tanto e ela pegou uma porcentagem, né? E hoje a nutrição está revertendo um pouco em relação a esse marketing, o benefício dessa alimentação de qualidade. Mas a proporção ainda é muito pequena, né, em relação a esse grupo. Utilizam, sim, muito o marketing disparado em relação a marketing de produtos, mesmo de nutrição, tá? O que a indústria lança, ou enfim. Então, consequências, né, vários locais de atuação, como eu falei. E aí a gente começa a ter uma realidade e tem a gente começa a ter, antes de falar aqui do comportamento, da última aula, a gente analisou o quê? Vou falar rapidamente da antropologia. Existe o estudo, né? A aula não está aqui aberta, eu não vou conseguir pegar aqui, então vou falar rapidamente para vocês. Existe, para a gente entender um pouco a nossa cultura, a gente teve que voltar lá nos primórdios para entender a forma, né, que eles se alimentavam, como que caracterizou aquela alimentação, onde aquela família, onde aquele grupo, aquela tribo se alimentava nessa determinada localidade, devido que o clima favorecia, e a gente pensar lá nos primórdios, onde eles desenvolveram, né, infinitas técnicas e plantio, eles, né, já sabiam da semente, já sabiam dessa forma dessa cultura, né, da alimentação. Então, e aí foi criando essa sociedade. A antropologia estuda o homem, né? A sociologia vai estudar essa sociedade e esses comportamentos, como que cada região favorece um tipo de alimento, influencia na qualidade física, até física e nutricional, né? Daquele grupo. Como que eles detectavam anteriormente que eles tinham que consumir uma quantidade maior de carboidrato, consumir proteína, né, consumir gorduras. Então, existia essa alimentação anteriormente. E esses aspectos foram desenvolvendo. E aí começou a particularizar. Então, por exemplo, quando a gente fala do Brasil, cada região tem a sua particularidade. Às vezes, o mesmo alimento, cada região existe a sua forma de se relacionar, existe um nome específico, né? Eu mostrei na aula. Existe um nome específico, às vezes, do mesmo alimento, existe, né, um dialeto, vamos dizer assim, né, dessa forma, isso é a cultura, né, daquele grupo. Então, nada mais é do que influenciar nos hábitos alimentares, influenciar no ritmo da família e influenciar na sociedade, tá? E aí a gente passa esse ponto relatando o quê? A gente entendeu lá como que foi anteriormente, falamos rapidamente dessa cultura lá do homem, como que foi desenvolvida e como que hoje a gente estuda e analisa esse antepassado e o que mudou, né, desse comportamento alimentar, tá? Essas práticas alimentares que foram associadas à cultura dessa sociedade, né, que influenciaram o quê? No estado fisiológico, psicológico e essas condições ambientais onde o indivíduo foi
criado, né? Onde aquele indivíduo foi influenciado, tá? E a gente sabe que isso começou, essa análise começou a ser feita hoje em dia, eu falei na última aula, cada vez mais a nutrição, ela fala sobre o comportamento alimentar, porque ela consegue ter dados cada vez mais, consegue analisar os dados hoje através do que foi da decorrência do passado, tá? E aí essa análise da história, por exemplo, da sociedade, como que influenciou, né, essa construção dessa cultura, a forma nutricional e como que essas doenças foram desenvolvidas, né? Então a gente tem uma alta depois dos anos 70, anos 80, que a gente culmina hoje uma população com uma carga, um percentual de patologia elevada, que compromete mais 50% da população, geralmente diabetes, hipertensão, colesterol elevado, e aí a consequência dessas doenças vão se agravando, tá? Então, lá anteriormente verificou que tem que promover a saúde, lá, como a gente falou, acesso à informação, promover a saúde, e ainda a gente está fazendo o trabalho em dois mecanismos, né? Tratando a população que está com essa doença, com as doenças de uma forma geral, e promovendo saúde. Promovendo saúde. A gente sabe que a família e as formas de se comunicarem desde que essa criança, essa forma de conduzir desde o início vai influenciar até a vida adulta. Então, a gente falou sobre essa construção dessa memória familiar, essa satisfação emocional, porque hoje o que eu mais vejo é uma dificuldade, tanto pelos pais, né, não estarem presentes na maioria desses momentos, principalmente, né, no almoço, dentre outros horários que a família precisa se organizar, né, para estar junto. E as formas de se comunicarem, elas são ainda mais, estão correlacionadas mais ainda com os agravos psíquicos das crianças, tá? Então, por exemplo, formas, né? Existe uma modelagem que vai influenciar, obviamente, nessa prática, tá? A publicidade, hoje em dia todo mundo tá? Então, que tendo uma preferência, uma referência, tá? Para essa criança, e essa criança vai, se não houver a modificação desse comportamento, vai influenciar na família dela e, consequentemente, isso vai modificando, tá? Existem formas específicas desse comportamento, né? Falei na última aula. Existem uma forma de você tentar lidar, tentar conscientizar, né, nesse momento dessa alimentação, dessa prática, você tentar modificar essa realidade. E aí chega à conclusão
de algumas crenças, alguns tabus, alguns mitos, você desmistifique, fazendo, né, o seu trabalho de nutrição quanto a isso. A gente sabe que, por mais que a pessoa tenha esse conhecimento, existem alguns fatores que vão ser variáveis para influenciar nesse comportamento, né, tendo conhecimento ou não. Então, por isso que é importante ter o apoio da família, essas variáveis auxiliem na educação e fazendo com que essa criança, né, essa família tenha um comportamento que vai influenciar de uma forma positiva todas as gerações. Então, aquela criança, ela desenvolvendo as habilidades, ela conseguindo se alimentar, ela vai influenciar na alimentação dos filhos de uma forma sucessivamente. As necessidades psicológicas vão influenciar em relação à segurança, afeto, autoestima. Isso é o que mais acontece com as crianças que têm um comportamento alimentar que tem um alto índice de obesidade, tá? Então, isso correlaciona muito essa fome com alguma insegurança, de alguma forma preencher esse afeto que às vezes não tem, essa autoestima, tá? Então, consequentemente, essa obesidade, ela tem um princípio, né? Então, cabe quando quem de ter uma equipe precisa de um nutricionista para analisar o que se relacionar com a sua família ou com os seus responsáveis, e não só a obesidade, né? Transtornos alimentares também, que anteriormente era pouco ou nada, e hoje a gente consegue, né, um grupo. Esses alimentares também tem fatores psicológicos de afeto, autoestima, e essa necessidade da aprovação social. Então, os dois extremos, tanto a magreza quanto a obesidade, vão ser influenciadas nesse comportamento, tá, alimentar que esteja ligado de uma certa forma afetiva, tá, gente? E aqui eu detalhei, né, na última aula, falei sobre essa interação da família, falei de possíveis falas que acontece muito, né, dos pais criarem as crianças e falar, né, não desperdiça comida, muita gente passando fome, come tudo porque eu fiz com muito carinho. Então, como que a criança se sente, né? Se a mãe fala, come tudo que eu fiz com muito carinho, às vezes a mãe coloca uma quantidade acima do que às vezes a criança ela não consegue, né, comer, e aí ela se sente, obviamente, né, se sente mal, porque se a mãe fez com muito carinho, ela não está conseguindo comer a comida, é como se fosse uma ofensa, né, que a criança esteja fazendo para a mãe. Come tudo, né? Forma de recompensa. Não pode brincar. Se você não comer tudo, você não vai ganhar a sobremesa. Criança bonita, aquela que limpa o prato. Então, tudo correlacionado, associado, todos correlacionados com a alimentação e fatores com que isso. Carla, os pais estão falando isso, e isso vai influenciar tão negativamente na vida adulta. Eu digo assim, que são frases que assim, são fatores, né, que vão influenciar de uma certa forma, tá? Então, se todo dia escuta da mãe
que tem que limpar o prato, que tem que comer tudo, tem gente passando fome, que não sei o quê. Então, imagina como que a criança vai começar a comer. Todo dia da alimentação, todo dia que ela for comer, ela começa uma guerra em casa. Eu escuto muito isso, muito mesmo, uma guerra familiar por conta de esse aspecto de obrigatoriedade. Não é que, Carla, então você acha que não, a criança você não tem que impor, não tem que obrigar a comer. Mas é tudo a forma que você lidar, né, com a criança, principalmente, é tudo a abordagem, essas frases, falas que você influencia de uma forma negativa. Então, você pode, por exemplo, a criança ela vai ter momentos onde você vai saber que aquela criança, principalmente na fase de introdução alimentar, essa criança vai comer, vai ter uma facilidade, depois vai diminuir, porque de uma forma fisiológica diminui essa aceleração do tamanho e do interesse, não tem mais o apetite, então vai reduzir a economia, isso é normal. E se você começa com esse tipo de falas, isso vai influenciar negativamente. Mesmo vai ser um momento prazeroso, sempre vai ser o quê? Vai ter um misto de negatividade, né? Eu tive seletividade alimentar, então, quanto criança, todos os dias era uma guerra na minha casa, entendeu? Todos os dias era quase, né? Todos os dias existia essa dificuldade. Tinha seletividade, né? Com verduras, com legumes, então, na hora do almoço, eu ia comer o que eu comia antes. Então, era obrigado, eu tinha que comer, fazia vômito, tudo isso que acontece. Criança faz vômito, tudo isso. Só que, na minha época, não existia essas abordagens que a gente faz hoje, esse entendimento, desenvolvimento, de colocar a criança junto, de produzir, porque se a criança não tem interesse, você tem que modificar a estratégia, puxar essa criança, ajudar essa criança na hora do preparo de uma salada, que é o que mais eles não têm aptidão para consumir, para comer. Vocês colocarem no prato, nem que a criança não come, tem que colocar, e com a consciência a criança vai começar a comer. Se você para de colocar no prato, se você para de comprar e para de ofertar, realmente ela vai parar de comer, né? E eu passei por essa seletividade alimentar, então todo dia eu tinha que comer, e era ofertado todos os dias, tá? O alimento. E hoje, nada do que eu não comia, isso se manteve, né? Então, a insistência da família, o acompanhamento fez com que por mais que existisse, né, esse conflito, eu sabia no fundo que era de uma forma positiva, né? Eu sabia que existia uma preocupação e perdurou por anos, tá? E a escolha, né, de trabalhar com nutrição depois foi desenvolvendo, porque obviamente eu não tinha mais restrição a nenhum alimento, nenhum. Então comecei, de uma certa forma, a desenvolver, gostar, e mais ainda, né, o meu foco de trabalhar com crianças nesse sentido, né? Quanto mais você leva informação para esses pais, para fazer com que não reage por mal, né? É um desespero, né, que a família tem, e aí acontece muito, a criança regride porque deixa de almoçar para consumir mamadeira ou consumir alguma outra coisa, e come mais besteira, mais sobremesa, enfim, e aí os hábitos errôneos vão aumentando, tá? Então, a gente fecha a última aula, tá? E a gente vai iniciar o que eu preparei, como eu sei que
hoje a gente faria esse resumão, e aí eu preparei uma aulinha mais rápida, tá? E aí tendo também a gente analisar de uma certa forma o guia, tá? Para a gente passar um pouquinho. Então, o que eu deixei hoje preparado para a gente tentar começar? A gente entender um pouco, a gente já analisou como que iniciou a educação alimentar e nutricional, como que foi o passado, como que o passado influencia nos dias de hoje, como que esse comportamento alimentar influencia a cultura daquela família, vai passando, né? E essa análise serviu em determinadas épocas com o surgimento dessas políticas públicas. Então, a gente sabe que a construção da educação alimentar e nutricional, né, ninguém chegou lá nos anos, como a gente viu lá no mito da ignorância, nos anos 60, não, vamos fazer um trabalho de educação nutricional de uma era um trabalho, né? Passar, fazer com que a população não se alimente de uma forma errônea, passar a informação. Então, era já um trabalho de educação nutricional, tá? Então, eu coloquei entre parênteses, né, de altos e baixos, que por mais que naquela época existia o trabalho de educação, de uma certa forma, né, educação nutricional, a gente viu o quê? Que depois a população teve acesso à alimentação. Assim, a alimentação devido a não alimentação de qualidade, porque morbidades e doenças hoje, né? Então foi um fruto de lá dos anos 70 e anos 80, então a gente tem uma população muito mais doente por causa disso. Então, essa análise de altos e baixos serviu para que pensasse em práticas, em políticas com que tenha uma continuidade, fazendo com que existisse esse contexto, né, de promoção de saúde e segurança alimentar e nutricional. E aí foi um marco, né? Então iniciou o SAM. Hoje todos os municípios falam em segurança, existe o SAM, a segurança alimentar e nutricional, que hoje ela está junto, ela se enquadra, quando fala de segurança alimentar e nutricional, ela está na pasta, né, do desenvolvimento humano. Por que está na pasta do desenvolvimento humano? Porque quando a gente fala de alimentação adequada, a gente tem que pensar todo aquele trajeto do plantio, né? Será que aquela alimentação está sendo feita, a colheita, o processamento? Será que aquela pessoa que tem um poder aquisitivo baixo e não tem uma água de qualidade, será que ela vai ter um alimento de qualidade? Né? Se eu não tenho uma água para higienizar esse alimento, se eu não tenho uma água potável, como que eu vou ter um alimento de qualidade? Então, a valorização das ações, né, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ela foi elaborada no sentido de tentar garantir, né, esse desenvolvimento humano. Foi pensado como estratégia, né, para prevenir e controlar esses problemas nutricionais que iniciaram, né, nos anos 70 e anos 80 e decorre, e hoje ainda a gente tem
números elevados. Então, nesse momento, em 2012, foi onde desenvolveu essa elaboração, tá? Onde foi esse marco principal na elaboração dessa apostila, né? Dessa política pública. E aí, como que foi pensado, como que foi analisado, né, essas ações? Então, ela foi pensada em construir de forma intersetorial e participativa. Como seria isso, intersetorial? No município, tem que estar englobado o quê? A saúde, a educação, né? Então tem que passar por vários setores, tá? E que cada um tem o quê? A sua participação. Então, a segurança alimentar, ela pode ser feito um trabalho lá na creche, tá? Ela pode ser feita lá na unidade de saúde, ela pode ser feita, abordada no CRAS. Então, ela precisa participar de vários setores, tá? E setores que vão o quê? Qualificar essas ações. Então, por exemplo, se a creche, né, ela trabalha com crianças, adolescentes, né, e jovens, escola, né, creche, escola. Então, é a oportunidade de você tentar o quê? Passar o conhecimento e qualificar, né? Quais ações que eu vou fazer para desenvolver esse grupo oportuno. A gente tem como seria isso. Se eu tenho, por exemplo, uma dificuldade daquela determinada região, aquela cultura, aquele local, sei lá, no meu município, que não tem acesso à água de qualidade, né? O que eu posso trazer como ação e englobar todos os setores, fazer com que modifique essa realidade, né? Em relação a pensar, tá, em processos, tá? Esses processos, eles são criados a partir de um planejamento e a partir do quê? Ações que são desenvolvidas, tá? E aí existe, consequentemente, o quê? Essas atividades, elas começam a ter um cunho de evolução, né? Então, se eu planejo, como que eu vou fazer isso? Então, eu vou planejar em um município uma ação de segurança alimentar e nutricional. Então, por exemplo, se eu começo a desenvolver atividades, por exemplo, de CISVAN, né, que é o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, vocês vão dar em política pública. Deixa eu tentar simplificar. Se eu quero tratar, como eu falei, tratar essa população, como que eu vou mudar essa realidade que não tem água de qualidade? Como que eu vou fazer? Então, eu vou ter que fazer o quê? Um planejamento, eu vou ter que fazer o quê? Programar as ações. Então, como que eu vou mudar a realidade? Então, eu tenho que ter contato em parceria, por exemplo, com o governo, como que o governo vai auxiliar nesse desenvolvimento de chegar a água potável naquele local, fazer com que o alimento possa ser cultivado, onde tenham dificuldades no poder aquisitivo, aí eu vou envolver outro setor que vai
fornecer o quê? Sementes, árvores, enfim, que possam ser cultivadas, hortas, terrenos que possam ser feitos, né? Pode usar hortas naquele local, a comunidade que vai auxiliar nesse projeto, que vai ter o quê? O desdobramento e acompanhamento da ação, que vai produzir para aquela comunidade, consequentemente vai ofertar um valor e vai tanta pessoa produzindo, vai ajudar tanta pessoa que for comprar com valor, né, mais aquém da necessidade, enfim, ter medidas para ter essa modificação. O objetivo principal, né, promover essa reflexão, essa orientação prática, sendo a iniciativa da a educação alimentar e nutricional, que tenha uma forma, uma origem de ação pública, né, que vai vincular vários setores com que caminhe, né, com a política pública, né, do SAM. Então, como exemplo que eu falei anteriormente, se enquadra, né, todos os aspectos aqui que eu fui falando no objetivo. E a gente começa o quê? A conceituar em relação a esse conhecimento, a prática que seja o quê? Contínua e permanente. Que você possa fazer com que outros setores, outros profissionais vão promover essa prática. Como seria isso pelo exemplo que eu dei? Então, por exemplo, eu não sei dizer se aquela terra lá ela é produtiva para fazer uma horta, mas aí eu tenho que envolver o quê? O meio ambiente, envolver a agricultura, envolver o setor lá, o agrônomo, né, que vai dizer se é aquele produto, né, ou aquela alface consegue ser cultivado naquele terreno, naquele clima. Então, de uma forma, são fatores que vão influenciar, né, promover essa prática que todo mundo tem incutido, seja de forma autônoma e voluntária, esse hábito saudável, né, de se alimentar, essas abordagens de recursos educacionais, esses problemas que ocorrem, eles começam a ter desenvolvimento a partir de um diálogo, né, fazendo com que os grupos populacionais, considerando essas diversas fases, essas etapas, eles começam a interagir e compor, né, essa modificação desse comportamento alimentar. Então, como eu falei, o exemplo anterior, eu mudando a realidade dessa família, tá? Onde aquelas famílias ali podem cultivar, podem vender até para outras localidades, né? Por exemplo, a fazenda, a pessoa cultiva e aí vende em uma localidade, geralmente perto do centro da cidade, né? Para outras pessoas esses alimentos de qualidade. Então, já vai modificando a realidade daquele bairro, enfim. Então, modifica, auxilia no desenvolvimento da família, auxilia no desenvolvimento ali enfim, terrenos que estão parados e que possam trazer benefício, né? Trazer esse alimento de qualidade e ser ofertado para o próprio município, tá? E você interagir, fazer com que o poder público ele possa ajudar. Então, a educação alimentar e nutricional, ela vem com um aspecto também de conhecimento entre os setores para desenvolver e auxiliar a população. Pensando em quê? Sustentabilidade social, ambiental e econômica, né? Como eu falei anteriormente,
Então, pensar, né, nesse social, esse ambiente, aproveitar, trazer economia. Essa abordagem da forma de e na sua integralidade, todos tenham acesso a uma alimentação adequada, né? A valorização da cultura alimentar local e em relação a de individualidades, né? Cada local vai desenvolver a valorização, né, daquela localidade e alguns locais que começam a ter essa prática emancipatória. Então, tem locais, por exemplo, que é produtor de um determinado alimento. Então, vai criar o quê? Uma prática emancipadora. Né? Isso é um trabalho, assim, da alimentação educacional, esse plano alimentar e nutricional veio para auxiliar essas famílias, essas localidades, né, que têm um poder aquisitivo baixo. A promoção do autocuidado, né, você fazer com que esses setores expliquem para essa população que vai cultivar, fazer essa horta, como que tem que cultivar, o dia certo para colher, desenvolver essas habilidades, mostrar onde que esse produto pode ser vendido, geralmente, né, quando que esse produto pode ser vendido, auxiliar, né, no processo, seja permanente, gerador de autonomia, fazer com que essas pessoas, elas sejam autônomas, né, que elas trabalhem para elas mesmas, fazendo com que essa participação, né, ela seja ativa, né, ela seja auxiliada. Existem, obviamente, diversos cenários dentro da política pública e fazer com que o trabalho ele chega um ponto principal e tenta desenvolver, por isso a necessidade, né, de outros setores, iniciar esse projeto, né, com planejamento, avaliar, monitorar essas ações, tá, fazer com que esse projeto consiga ser alcançado, né? Então, como que seria isso? Então, vou planejar, como eu falei, a partir do momento que detectou que não tem uma água de qualidade, que não tem alimentação, então avaliar se planejar, será que aquele local tenha algum alimento possa ser cultivado, fazer com que desenvolva aquela área para trazer água potável, esgoto, saneamento básico, fazer com que esses projetos vão, né, perseguindo esse planejamento. Então, eu planejei lá, já tudo, avaliou, e aí começa a monitorar. Então, depois o agrônomo vai voltar, avaliar essa terra, adubar essa terra, fazer outro replantio, e enfim, a importância dessas ações. Será que a pessoa está fazendo de uma forma, o plantio da forma correta, se ela continua fazendo tudo que foi ensinado? E aí, para tentar explicar um pouco, esses campos de prática de ação, tá? Elas são esferas classificadas primeiramente em esfera de gestão federal, que é lá em Brasília, tá? Estadual, né, com cada estado, e municipal, que é conforme o seu município, né? As áreas, elas são classificadas em saúde,
assistência social, segurança alimentar e nutricional, educação, agricultura e desenvolvimento agrário, abastecimento, meio ambiente, esporte e cultura. Então, eu posso, está vendo, envolver todas essas áreas em prol de uma política. Equipamentos públicos seriam os equipamentos locais que eu posso utilizar, tá? Então, por exemplo, na saúde, tem o quê? As unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, tem o NASF, onde trabalha o quê? A educação e a orientação, né, para a saúde da família, esse acompanhamento, os ambulatórios que vão fazer esse atendimento de uma forma de acompanhamento individual, os hospitais, assistência social, tem um equipamento socioassistencial, então tem políticas públicas que vão ajudar, devido ao sócio, né, o poder aquisitivo social, então vai ajudar lá aquela família se tem, né, a demanda, qual o direito que tem, tá? O SAM, existem alguns locais que tem restaurante popular, que tem a cozinha comunitária, tá? Educação, tem escolas, creches, universidades, tá? O abastecimento, tem SEASA, feira, mercado. O esporte e lazer, algum centro desportivo, alguma Vila Olímpica, enfim, que tenha. E o setor não ali está classificado como de trabalho, mas que linkado ao Secretaria de Governo, né, empresas de programa, que é o PAT, né, de Programa de Atenção ao Trabalhador. E a gente, o outro equipamento, a sociedade, então entidades e organizações que sejam comunitárias, profissionais, né, profissionalizantes, religiosas, socioassistenciais, associações e cooperativas de produtores rurais, dentre outras cooperativas, instituições de ensino e formação, escolas técnicas, tecnológicas e universidades, né, que vão auxiliar, tá, nessa demanda. O setor privado, os meios de comunicação, seriam isso, rádios, enfim, internet, setor publicitário, setor varejista de alimentos, indústrias, empresas produtoras de refeição coletiva, empresas de programa de atenção ao trabalhador, associação de restaurantes, bares e hotéis, associação de indústria de alimentos e unidade de alimentação e nutrição. Olha como que o marco da política, né, de segurança alimentar e nutricional, ela pega vários aspectos, né? Então, a gente vê como que a gente influencia, ó. Como o exemplo que eu dei, seria o quê? Uma esfera regional, né, que eu falei dessa criação de hortos comunitários. Liga saúde, liga SAM, liga segurança, liga educação, que pode fornecer, por exemplo, essa cultivo de horta, essa alface, lá para a creche. A agricultura e desenvolvimento, né? Fazer com que essa agricultura familiar se desenvolva. Abastecimento, né? Tudo vai influenciar, criar meios com que essa família, esse grupo consiga produzir e abastecer, né, a população. O meio ambiente, que vai influenciar esse conhecimento. O esporte, né, e cultura, obviamente, fornecendo uma alimentação de qualidade. Aquela família, aquela unidade ali, aquele bairro ali vai ter, obviamente, pessoas, né, com mais qualidade de vida. Os equipamentos públicos, utilizaria os de assistência social, segurança alimentar e nutricional, poderia fornecer para um restaurante popular, uma cozinha comunitária, tá?
Educação pode fornecer esses alimentos para educação, abastecimento, ó, nas feiras, tá? A sociedade, de uma forma geral, todo mundo pode utilizar desses produtos, né? E o setor privado, o meio de comunicação para auxiliar na divulgação, o setor publicitário. Então, são vários campos, né, que vão influenciar, ajudando, né, nessa prática. Como que a agenda pública, né, ela pode auxiliar. Então, a partir do momento dessas ações de educação alimentar e nutricional, que as políticas públicas, elas começam a ter sensibilização dos gestores, né, dos prefeitos, a formação de profissionais que vão auxiliar com autonomia, tá, que vão ser realidade, modificar, como o exemplo que eu falei. Então, são profissionais que vai tornar um lugar, enfim, aprimorar um referencial que científico, tá? O compartilhamento de experiências, né, bem-sucedidas, vão fortalecer esses setores, tá? E aí, essa agenda pública, ela tem um conjunto de iniciativas que vão fortalecer. Então, existe uma agenda, tá? Como no primeiro eixo, a produção, divulgação de informação e comunicação para a promoção da alimentação saudável. Então, tem várias políticas, né? O comer para quê, ideias na mesa, são exemplos desse primeiro eixo, de produzir alimentação de qualidade, divulgar essas informações, fazer com que esses alimentos sejam ofertados, né, e sejam alimentos de qualidade. Para que comer esses alimentos? Divulgação, né, para que comer para quê? Comer alimentos de qualidade, né, ideias da mesa, com receitas, que você consiga desenvolver essas habilidades. Esse conjunto de iniciativa e fortalecimento da agenda pública, tá? Esse segundo eixo, esse fortalecimento de ações, tá? Que é do SUS e da educação, são ações que são desenvolvidas pela assistência social, né, que são os SUAS. Existem verbas, obviamente, específicas, né, do SUS e da educação e dessa assistência, né, social. Então, existe, por exemplo, cadernos de educação alimentar e nutricional para serviço socioassistencial. Então, por exemplo, nesse caderno, fala sobre o direito humano, né, da alimentação adequada, tá? O outro eixo, por exemplo, o eixo 2, o eixo 3, fala do apoio e do instrumento da alimentação, educação alimentar e nutricional, sendo que uma prática, tá? Então, ela tem formas, né? Parcerias do Ministério da Saúde, onde disponibiliza, sendo um instrumento que sejam profissionalizantes, educação alimentar e nutricional como estratégia. Então, são várias ações, tá? Que você faz que você qualifica, né, o objetivo principal, dando esse apoio nesse instrumento de alimentação adequada. O eixo 4 é o quê? O fomento à pesquisa, tá? Então, a CNPq, ela desenvolve
projetos, tá? De alimentação. Ela desenvolve projetos. Então, por exemplo, existem pesquisas que vão estudar, por exemplo, você pode estudar, como eu falei, essa horta que foi implantada. Existem pesquisas, existem alunos que vão desenvolver tipos de projetos, quer seja a nível de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, nesse fomento de pesquisas, tá? Então, a CNPq, geralmente, ela é utilizada no fomento de mestrado e doutorado, tá? E a gente finaliza esses eixos, tá? O que eu quero de vocês, para vocês anotarem já para atividade? Eu quero que vocês peguem esses 4 eixos, eixo 1, eixo 2, eixo 3 e eixo 4. Eu quero que vocês expliquem e exemplifiquem, tá? Cada eixo, certo? Estão me ouvindo? Pessoal? Estão me ouvindo? Eu tô. Oi. Ouvindo. Então, esses 4 eixos, atividades da semana que vem, vocês vão pegar esses 4 eixos e vão desenvolver esses eixos e vão exemplificar. Ok? Obviamente, o eixo 4, enfim, alguns já está exemplificado, mas outros eu quero que vocês utilizem outras formas de exemplificar também, tá? Deu para entender? É só isso? Para a semana que vem. Só isso, esses 4 eixos. Deixa eu voltar. Vocês conseguiram... Estão me ouvindo? Sim. Vocês conseguiram ler o guia das crianças até 2 anos de idade? Como que foi? Se tiveram alguma dificuldade? Algum item? Tiveram, gente, dificuldade? Algum principal item? Porque pelo passar da hora, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver esse guia. Só quero saber de vocês se vocês tiveram alguma dificuldade. Estão me ouvindo, gente? Gente, estão me ouvindo? Estou falando com vocês. Gabriele? Oi, Carla. Oi. Eu, Ah. eu não li, não. Eu acabei esquecendo realmente. Não leu, não? Não li. Eu também não li. Então, vamos lá. Esse resumão, deu para encaixar, conectar aí? Entender? O que vocês estavam com dificuldade na última aula, que vocês falaram? Hein, Dani? Foi Daniela e foi mais alguém que falou, eu acho. Foi eu.
Deu pra Isso, Gabriel. Então, aí o que eu vou fazer? Da próxima aula, esse guia vai entrar. Mas como ele é um guia muito extenso, eu preciso que vocês leem esse guia, porque eles vão começar. Eu vou separar, daqui para frente, eu vou começar a abordar os grupos. Cada grupo, a forma que vocês vão abordar cada grupo. Então, esse guia vai entrar nessa forma de abordagem. Quando vocês forem abordar, enfim, se tiver alguma unidade de saúde, for fazer alguma unidade de referência que faz acompanhamento da criança, que seja separada da gestante. Então, as aulas daqui para frente, que eu vou começar a separar esses grupos, vão se encaixar. Então, por exemplo, existe guia específico, né? Esse daí falando de aleitamento materno e introdução alimentar. Vai ter o outro guia que vai estar falando de adolescente, vai estar um outro guia falando que aí entra o guia da população brasileira. Então, são vários guias que vão entrar como um pilar, tá, desses grupos, tá? Então, o guia vai ser importante para vocês começarem a ter essa noção, ok? Tá show. Tá. Então, eu vou pedir, reforçar com o pessoal, para me enviar para o e-mail institucional, carla.coelho@sensupeg.com.br, tá? Nem todo mundo está enviando para o e-mail institucional. Então, reforçar com o pessoal, coloca no grupo aí, por favor, para enviar para o e-mail institucional, certo? Alguma dúvida, gente? Eu não. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, pode relatar, pode mandar e-mail também, enfim, pode mandar mensagem. Mas agora as informações já estão mais encaixadas, e aí a gente vai dar prosseguimento à matéria, tá bom? Então tá. Boa noite. Na próxima aula, então, a gente já vai separando esses grupos e já vai começar a ter essas particularidades, tá bom? Tá ok. Então tá, pessoal, boa noite, fica com Deus. Boa Se noite. vocês precisarem aí, vocês entram em contato, mandam mensagem, ou pode mandar e-mail também, tá bom? Se for urgente, manda mensagem, tá bom? Tá bom. Então tá, pessoal, beijo, fico com Deus.